Bom, pessoal, nosso assunto de hoje é interseção e reunião de conjuntos, tá? Vamos iniciar. Opa, Melquisedeque, pode falar. Bom, então é isso. A partir de dois conjuntos A e B, podemos construir novos conjuntos cujos elementos devem obedecer a condições pré-estabelecidas. Por exemplo, dados os conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem simultaneamente a A e a B. Repare, nós precisamos de um conjunto, pessoal, que nós temos dois conjuntos e precisamos obter um conjunto que seja o conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente a dois outros conjuntos. Tá? Esse conjunto é chamado de interseção. Esse conjunto é chamado de interseção de A e B, indicado por A inter B. Aqui ele lê A interseção B, tá certo? A interseção B. Ou simplesmente A inter B. E define-se assim esse conjunto. O conjunto que ele vai pegar elementos que estão em dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Você tem um conjunto A, você tem um conjunto B. Existem elementos que estão nos dois ao mesmo tempo? Se existe, nós representamos esse novo conjunto de resultados por esse símbolo aqui, tá? De interseção. Então, A inter B é igual a todo elemento x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, x precisa pertencer a A e a B ao mesmo tempo. Utilizando o diagrama de Venn, essa é a representatividade da interseção de dois conjuntos. Você tem aqui o conjunto A e o conjunto B. Reparem, pessoal, que um conjunto está mordendo o outro, né? A grosso modo de falar, tá pegando parte do outro, ó. Tá bom? Então, essa partezinha aqui, que está azul, lilás, né? Ela é a interseção dos dois conjuntos. Tá aí a representação. Qualquer dúvida, vocês vão falando aí que eu paro aqui e tiro, tá bom, pessoal? Existem casos particulares. Casos particulares, olha só. A está contida em B. Se A está contida em B, olha só o que é que vai dar a interseção de dois conjuntos. Ó. Repare que o conjunto A está dentro do conjunto B. A interseção com B vai dar quem? Vai dar o próprio A, pessoal. Por que isso acontece? Porque todos os elementos do A também estão em B. A interseção não é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Sim. Porém, aqui é um caso especial em que não só alguns, mas todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. Nesse caso, a interseção de A inter B é o próprio conjunto A, tá bom? Por quê? Porque ele está todo dentro do B. A inter B não tem elementos comuns. Pode acontecer, ó. Se o A e o B não tem nenhum elemento comum aos dois, ou seja, vamos supor que aqui tem o número 2, aqui também tem o número 2, aí no caso teria, né? Teria. Opa, tem um número 2 está aqui, o número 2 está no outro. Então haveria interseção. Não, mas eu estou vendo aqui que não tem nenhum elemento que está em A que também está em B. Então, nesse caso, o que a gente diz? Que esses dois conjuntos, o A e o B, são conjuntos disjuntos. Está aqui, ó, dizem-se disjuntos. E a simbologia para ele? A inter B vai ser igual a quem? Conjunto vazio. Justamente porque A e B se dizem disjuntos. Dois conjuntos, pessoal. Isso, não pega nenhum. Não é dentro totalmente, mas se ele tivesse assim, ó, certo? Aqui já haveria interseção, já haveria elementos que está no A e também está no B. Mas olha só a diferença entre o A e o B. A inter B. A inter B, está aqui, ó.
A inter B, tá certo? Bom, então, aqui não tem nenhum elemento comum. Logo, a gente fala que os dois conjuntos são disjuntos, certo? Vamos a uma observação. O conectivo E, que na definição é colocado entre as duas sentenças, na definição, cadê a definição? Ok, a definição é essa, pessoal. Repare que o E está entre as duas sentenças. Qual é a primeira sentença? Dizemos que X pertence a A e X pertence a B. Aí a observação vai dizer o seguinte, que colocado na sentença, indica que as condições que ambas apresentam devem ser obtidas. Ou seja, tanto o X deve pertencer a A, como o X deve pertencer a B, para haver uma interseção não vazia, para que haja elementos nos dois ao mesmo tempo. A gente usa esse E, a letra E. É assim, ó. Por que a gente diz que quando existe interseção, deixa eu voltar, quando existe interseção aqui, ou seja, quando existem elementos em A e em B ao mesmo tempo, vamos supor o número 2. O número 2 está em A e também está em B, né? Pertence a B. Logo, o número 2 bastaria colocar ele aqui nesse setorzinho do meio, ó, porque já seria o suficiente para que o 2 pertencesse ao A e o 2 pertencesse ao B, não é isso? Então, nesse caso, a gente representaria como? A gente colocaria 2 pertence a A e 2 pertence a B. Por quê? Porque o 2 está no meio, está pegando os dois conjuntos ao mesmo tempo. Como ele está pegando os dois conjuntos ao mesmo tempo, estando o 2 aqui no meio, a gente teria que usar esse conectivo E. Por quê? Só para dizer, para dizer que as duas condições devem ser válidas, já que o 2 estaria nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aqui ele usou o x, porque o x é um caso mais geral, né? Um número x pertence a A e o mesmo número x também pertence a B, o que é que significa? Que o x pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, há uma interseção. E a simbologia é essa. E o conectivo usado é esse. Porque existe um outro conectivo. Existe o ou. Ou x pertence a A, x pertence a A ou x pertence a B. Não é o caso. Aqui ele está usando o E para dizer que as duas coisas têm que ser satisfeitas. Para que haja interseção. Para poder você dizer que A inter B é um resultado diferente do conjunto vazio. Diferente desse aqui, ó. Para ver assim o caso, tipo esse. Você vai entender totalmente no exemplo agora que a gente vai passar, tá bom? Só finalizando aqui a observação, isso aqui indica que as condições devem ser ambas satisfeitas, devem ser obedecidas, e ele pode ser substituído pelo símbolo, esse símbolo aqui, ó, esse chapeuzinho aqui. Esse chapeuzinho, ele é a notação matemática para essa letra E aqui, para esse conectivo E. Tanto faz você colocar x pertence a A e x pertence a B, como colocar x pertence a A, chapéu, x pertence a B. Tá bom? Esse circunflexo aqui. Vamos para o exemplo, para vocês vão finalizar a compreensão. Com números, geralmente a gente entende melhor, né? Dados os conjuntos A, tá aí os elementos do conjunto A, e B, tá aí os elementos do conjunto B, e C também, temos A inter B. Quem é A inter B, pessoal? Vocês vão aprender agora, completar a aprendizagem agora, olha só. Vamos lá, o menos 2, ele está em A e em B ao mesmo tempo. O menos 2, pessoal, está em A e em B, no conjunto A, não está, só está no... Não, esquece, pula. O menos 1 está em A e em B. Né? O 0 está em A. O 0 está em B. Opa, então tira o 0. Bota o 0 no novo conjunto. Colocamos ele. Está aqui, ó, o 0. Certo? No conjunto interseção. A interseção com B. O 1, tá? Não está, né? Se você olhar no conjunto B, o número 1 não está. Prestem bastante atenção, pessoal. Não tirem foco, viu? Que aqui é importante para resolver os exercícios que vocês vão ver já já. O 2 pertence a B.
Pertence, está aqui o 2, ó. Sendo assim, o 1 não pertence, né? Ó, o 0 e o 2, ó, estão onde? Estão em B. O que é que isso significa? Significa que a interseção A inter B desses dois conjuntos é um novo conjunto contendo apenas o 0 e o 2. Por quê? Porque é somente o 0 e o 2 que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Está dentro do mesmo conjunto ao mesmo tempo. Não é simples? Sim, pessoal. Podem falar, pessoal, que não estiver entendendo. Viu? Olha, é importante que vocês prestem bastante atenção para não ter dúvida. Mas se tiver, eu tiro. Vamos lá, A inter C. O A inter C está dizendo que é um conjunto contendo apenas o número 1. Vamos ver se é A e C. Pessoal, se vocês olharem, o único elemento que está em A, e em C ao mesmo tempo, é o número 1, né? Aqui o número 1, está aqui também o número 1. Né? Nenhum outro elemento de A é comum a algum outro de C. Nenhum. Somente o número 1. Então, qual é a solução A inter C? É um conjunto contendo o número 1 apenas. B inter C, conjunto vazio. Note que B e C são conjuntos disjuntos. Reparem, B e C são disjuntos. Tá certo? Observem, pessoal, que a interseção de dois conjuntos disjuntos, ou seja, o que é um conjunto disjunto? Novamente, repetindo. É um conjunto, aliás, o que são, né? São dois conjuntos que não há nenhum elemento pertencente aos dois ao mesmo tempo. Por isso que não existe interseção. A interseção a gente diz que é vazia. Exatamente. O B e o C, olha só, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, nenhum está no conjunto C. Tá vendo? Então, a gente fala que eles são disjuntos. Não há nenhum elemento de interseção. Os diagramas de Venn, que representam os conjuntos A inter B, A inter C e B inter C, são... Tá aí a representação. Tá aqui, ó. Esses mesmos que a gente obteve aqui, eles podem ser representados através de diagrama. Observe como é que fica, ó. A inter B contendo apenas o 0 e o 2. Olha só, pessoal, o 0 e o 2 aqui no meio. Estão vendo? Agora, completa a compreensão de vocês aqui. Ninguém vai deixar de entender esse assunto aqui agora. Por quê? Porque observe que as duas formas circulares, do A e do B, elas se intersectam, ou seja, uma está mordendo a outra. Ó. Uma forma circular está mordendo a outra, tá vendo aí? Por que isso acontece? Porque existem dois elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Olha cá, olha aqui, ó. O 0 e o 2 estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, como é que se escreve isso na forma de diagrama de Venn? Diagrama de Venn. Você coloca um conjunto pegando o outro e bota o 0 e o 2 no meio. Repare que o menos 2, o menos 1 e o 1 e os demais aqui do B, nenhum está no outro. Sendo assim, fica fora, fica só pertencente ao seu respectivo conjunto, ao seu lado. Esses daqui estão só do lado A, esses outros estão só na parte B, porém o 0 e o 2 estão nas duas partes, na parte do A e do B. Alguma dúvida, pessoal? Não. E o segundo exemplo, ó. A inter C é um conjunto contendo só o número 1. Está aqui, ó. Conjunto A, olha os elementos do conjunto A, incluindo 1, ó. Conjunto A, está aqui, ó. Incluindo o número 1. E o conjunto C? Ó, todos eles que estão no conjunto C, ali em cima, ó, estão também no círculo do C. Mas um em específico. Pronto. É o seguinte. Esse conjunto, vamos lá, vamos entender. Esse caso aqui, ó, vamos voltar aqui.
Vamos para o exemplo, pessoal, agora. De modo geral, indica-se por número de A, N de A, aqui lê assim, N de A, o número de elementos de um conjunto A. De um conjunto A. Assim, por exemplo, se A é um conjunto contendo o número 1 e o número 2, B é um conjunto contendo o número 3 e D o conjunto contendo 2, 3 e 4, então, como A inter B é o conjunto vazio, A e B são disjuntos. Observem agora, pessoal. Isso aqui é coisa que vocês já viram. Repare que o conjunto A e o conjunto B, eles são disjuntos. Ou seja, não tem nenhum elemento que haja interseção entre os dois. Ó. O A tem 1 e 2, o B só tem o número 3. Então, não tem nenhum elemento comum. Nesse caso, a gente, de novo, coloca o conjunto vazio para a interseção entre A e B. Então, nós temos o quê? Que N de A inter C, é assim que a gente lê, N de A inter B é igual a 0. O que isso significa? Significa que, como a interseção é o conjunto vazio, então essa interseção aqui não possui elementos. Ou seja, o número de elementos de A inter B é 0. Ou seja, não possui elementos, porque a interseção é vazia. Como A inter D é igual a inter D não é igual a 2, se você observar, vai ser, ó, foquem nos conjuntos A e D. Olha só, o conjunto A e o conjunto D. Quais são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo, pessoal? Bia, quais são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo? Melk, pode dizer, Melk. O 2, muito bem. Como é que vai ficar a interseção? A inter D é o conjunto contendo 2, é igual a um conjunto contendo só o número 2. Quantos elementos tem esse conjunto, pessoal? Quantos números está aqui dentro desse conjunto? 1, exatamente. Aqui só possui um elemento, que é o número 2. Só tem o número 2, então só tem um. Só tem um número aqui dentro, não é isso? O que é que significa? Significa que N de A inter D é igual a 1. Você pode dizer, mas não está o número 2 ali dentro? Por que eu boto 1 aqui? Porque nós não estamos repetindo o número aqui na frente. Nós estamos dizendo quantos números tem dentro desse conjunto de interseção. E só tem um, como o Bia falou. Só tem o número 2. Aí a gente vai colocar que esse conjunto, o número de elementos desse conjunto de interseção, está aqui o conjunto de interseção é 1. Só tem um elemento. Alguma dúvida? Não, graças a Deus. Exemplo 7. Olha só, pessoal. Sendo F o conjunto das pessoas que gostam de suco de laranja e G, vamos agora entrar nas aplicações. Começar, né? E G, o conjunto das pessoas que gostam de suco de uva, podemos considerar que F e G são subconjuntos de um mesmo conjunto U, ou seja, todos os elementos de F e G pertencem a U. Esse conjunto U, ele quer dizer o seguinte, pessoal, se existe um conjunto U que está contido nele, estão contidos nele, dois conjuntos, tipo o conjunto F e o conjunto G, a gente então vai falar que esse conjunto U é chamado conjunto universo. E habitualmente usa-se um retângulo para representá-lo em diagrama. Assim, no caso é um retângulo que pega os dois conjuntos, os dois círculos ao mesmo tempo. Você faz dois círculos e por fora do círculo você faz um retângulo, um quadro. Esse quadro que pega por fora será representado pelo U, que é o conjunto universo, no qual pertencem os dois conjuntos F e G. Aí, usa-se então retângulo. Assim, no caso dos conjuntos F e G considerados, U poderia ser, entre outros conjuntos, o conjunto das pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro.
temos F igual a X. Olha só, vamos agora deixar claro quem são os conjuntos F e G, tá bom? F é o conjunto de todos os números X pertencentes ao conjunto universo, tais que X gosta de suco de laranja. X são as pessoas que gostam de suco de laranja. E G é o conjunto das pessoas que gostam de suco de uva. Nesse caso, pessoal, o U aqui representa o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é o conjunto universo das pessoas que moram lá. Dessas pessoas que moram no Rio de Janeiro, ou seja, desses elementos que estão em U, existem aquelas que gostam de suco de laranja e aquelas que gostam de suco de uva. Então, foi separado em dois conjuntos. Uma interpretação do diagrama representativo dos conjuntos considerados olha só, está aqui. O conjunto F dos que gostam de suco de laranja e o conjunto G dos que gostam do suco de uva. E esse conjuntozinho aqui do meio? Quem é esse conjunto do meio aqui? É o conjunto dos fluminenses. Fluminenses são os que nascem no Rio de Janeiro, né? Na capital. É o conjunto dos fluminenses que gostam de suco de laranja e suco de uva. E aí nós temos a interseção. Vocês concordam que tem pessoas que gostam tanto de suco de laranja quanto de suco de uva, não é verdade, pessoal? Pronto. Nesse caso, existe um conjunto para representar as pessoas que gostam de suco de laranja e de suco de uva ao mesmo tempo. É o conjunto interseção de F e G. Só que, repara que pegou só uma partezinha, né? Por que só uma parte e não todo? Porque existem pessoas que gostam de suco de laranja, mas não gostam de suco de uva. Então, essas pessoas não podem estar aqui no meio, nesse meiozinho aqui de lilás. Assim como existem as pessoas que gostam de suco de uva, mas não gostam, detestam suco de laranja. Não deveria, né? Mas detestam suco de laranja. Logo, não podem ser colocadas aqui no meio. Somente as pessoas que gostam dos dois tipos de suco é que pode ficar nesse trechozinho aqui, pegando os dois círculos. Certo? A partir de dois conjuntos, A e B, também se pode obter um novo conjunto cujos elementos pertencem a pelo menos um. Observe isso daqui, pelo menos um dos conjuntos dados. Ou seja, ou pertencem a A, somente a A, ou pertencem somente a B, ou a ambos ao mesmo tempo, a A e a B, A inter B. O conjunto assim obtido é chamado reunião. Olha só, pessoal. A reunião. O que é a reunião ou união de dois conjuntos? A união de dois conjuntos é um novo conjunto resultante. Um conjunto representado, formado por todos os elementos que pertencem somente a A, juntamente com os que pertencem somente a B e juntamente com os que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Ou seja, nesse conjunto A união B, vai conter aqueles que só gostam de suco de laranja, aqueles que só gostam de suco de uva e aqueles que gostam de laranja e uva ao mesmo tempo. Está aqui a representação utilizando o diagrama de Venn. Certo? Observe que está tudo preenchido. O conjunto A está preenchido. A interseção está preenchida. E também o conjunto B aqui está preenchido também. Isso aqui é chamado de união. A união não é todo mundo junto, pessoal? Se é todo mundo junto, tem que estar todos tanto a interseção, tem que estar tanto a interseção quanto aqueles que não pertencem à interseção juntos. Não é verdade? Alguma dúvida, pessoal? Bom, então é o seguinte. Repare que todos essas uniões, esses exemplos aqui de uniões de conjuntos, você coloca todos os elementos que estão nos dois conjuntos
inclusive aqueles que estão em interseção ou não. Número 4, o 6, né? O 6 está no B e D, né? Está no B, mas não está no... Aliás, está no B e no D, coloca. O 7 está no B e não está no D, não importa, não deixa de fora. O 8 está no B e está no D, coloca também. O 3 não está no B, mas está no D, coloca. O 4 não está no B, mas está no D, coloca também. Fechou, acabou. Certo? É possível também, pessoal, fazer um outro tipo de união. Olha só, A união, parêntese, C união D. Como é que fica a união de A com uma outra união? Nós vamos juntar o conjunto A com a união de outros dois conjuntos, C e D. Como é que fica isso? Como é que resolve isso, Edmar? Pegando 3 conjuntos simultâneos ao mesmo tempo. Bom, aí você faz o seguinte. Você resolve primeiro o que está dentro do parêntese, tá certo? Vamos lá. C união D. C união D, ó. Coloca o 0, o 1, o 2, o 3. O 3 coloca só uma vez, né, pessoal? Embora tá nos dois. O 4, o 5, o 6 e o 8. Coloca todo mundo aqui, ó. Coloquei. Repare que o A união, eu repeti, A união. A união, A união. C união D. No lugar desse parêntese aqui, C união D, eu botei o conjunto. Abrir chaves, sempre entre duas chaves, tá bom? Senão fica errado. Abri chaves e coloquei todos os elementos de C união D. Tá aí. Agora sim, estou pronto para unir o meu A inicial com a união desses dois, já resultado, já com seu resultado. Então vai ficar A união esse conjunto aqui. O A, olha só, o A é o conjunto contendo 1, 2, 3 e 4. É só juntar tudinho, ó. Aqui tem 1, 2, 3 e 4 também, ó. Curiosamente, né, o conjunto, essa união aqui também contém todos os elementos do conjunto A. Aliás, pertencem a ela todos os elementos de A. No caso, só é repetir tudo que está aqui no resultado, não é? Para não ter que repetir os elementos de A e os que estão aqui duas vezes, né? Dá no mesmo, então pega todo mundo, ou seja, a união, esse conjunto, fica o quê? Fica esse conjunto, né? Porque o A está contido nesse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, todos os elementos de A pertencem a esse conjunto. Vamos falar do conectivo OU, que eu tinha falado só do E. Pessoal, o conectivo OU, que na definição é colocado entre as duas sentenças, vamos lá de novo na definição. Olha aqui, ó. Ou entre duas sentenças. Esse ou, ele vai dizer aqui, indica que pelo menos uma delas deve ser obedecida. Pelo menos uma das condições deve ser obedecida. X pertencente a A ou X pertencente a B. Quaisquer das duas condições valem para formar um novo conjunto, o conjunto união. Ele pode ser substituído pelo símbolo, esse símbolo aqui, ó, esse Vzinho. Isso aqui significa ou, é um conectivo lógico. Conectivo lógico. Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, temos A contido na união A união B. A é contido em A união B. Isso é óbvio, né, pessoal? Porque se na união se o A já está unido com B, logicamente que o A está contido na união, né? De A e B. O A está contido em A união B. O B também está contido em A união B. Olha, o B já está fazendo união com o A, então o B está contido em A união B. Isso aqui é só o óbvio, né? Ele está colocando aqui só o óbvio, para não deixar passar nada. Ele bota até o óbvio aqui no texto. Se a união B é igual a vazio, pessoal, isso só vai acontecer se acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Se o conjunto A não possui elementos e o conjunto B também não possui elementos. Ou seja, se ambos os conjuntos forem vazios. Tá certo?
a união dos conjuntos é vazia, ou seja, não possui elementos, somente, único caso, somente se os dois conjuntos também não possuírem elementos. Porque se tiver um único elemento, basta em um desses dois, a interseção já não será vazia, já vai dar um conjunto com um número ou elemento dentro. E reciprocamente, ou seja, a recíproca também é verdadeira, ou seja, se A é vazia e B é vazia, a união também é vazia, ou seja, vale a volta. Pelo diagrama ao lado, vê-se que aqui ele está colocando resultados aqui em diagrama. Pegar aqui o conjunto A igual a X união A inter B e A união B igual a X união B. Aí diz aqui o seguinte. Ó, pessoal, o que ele está querendo dizer? Quem é que está no conjunto A? Nesse conjunto A aqui, quem é que está no círculo? No círculo não tem aqui o X fora da interseção, não tem? X fora da interseção. Só que temos também, só que na interseção tem A inter B. O que é que isso significa? Significa que esse círculo todo aqui, ele é formado pela união de todos os elementos X com todos os elementos A inter B. Sendo assim, A é igual à união desses dois subconjuntos aqui, ó. Tá aqui, ó. X união A inter B. X união A inter B. Da mesma forma, pessoal, vamos observar aqui que A união B é igual a X união B. E realmente é. Repare, A união B. Quem é o A? O A é todo esse conjunto contendo a interseção. E o B é todo esse outro conjunto também contém a interseção. Como é que eu represento a união disso? A união disso é simplesmente todo o conjunto B, que é A inter B união Y, né? É isso aqui, todo o conjunto B. E a partezinha que tem o X, ó, que não está na interseção. Ó. Pega essa parte, essa meia-lua aqui. Ó. Olhem para essa meia-lua, pessoal. Quais são todos os elementos que tem aqui? São todos os elementos que têm a propriedade X. Olha só. Essa meia-lua aqui, você vai unir com quem? Com todo o conjunto B. Por isso que aqui diz que A união B é essa meia-lua união com o próprio com B, que pega tudo isso aqui. Olha só, a união B é a meia-lua com todo o outro conjunto B que contém a interseção e também o Y. Bom, aqui ele está colocando outros casos aqui como X. Ele vai deduzir uma formulazinha aqui. Como X, aí ele vai pegar a interseção de todo mundo. Ó. X interseção com A inter B, A inter B entre parênteses, tá? Essa interseção ela é vazia, pessoal. Se você observar, realmente é, ó. Tem algum elemento que está nessa meia-lua e também está na interseção? Existe algum elemento que está na interseção e também está nessa meia-lua? Não existe. Não existe. Essa meia-lua aqui, ó, está dizendo que só tem elemento X. E a interseção aqui, ó, está dizendo que só tem elementos A inter B. Então, eles são disjuntos. Logo, a interseção deles aqui é vazia. Temos, assim que o seguinte, o número de elementos de A é quem? Quem é o número de elementos de A? É o número de elementos da meia-lua com o número de elementos da interseção. Olha só, o número de elementos de A é quem? É igual ao número de elementos. N é número de elementos, tá bom? Número de caras que está dentro do X. Mais o número de elementos da interseção. Realmente é, né, pessoal? Porque o círculo do A está pegando a meia-lua e a interseção. Bom, como a interseção X e B também é vazia, X e B. Ó. X é essa meia-lua de novo, ó, tá bom? Essa meia-lua. E todo o conjunto B é vazia essa interseção.
Ninguém que está nessa meia-lua está no conjunto B. Repara, não está. Só quem está no conjunto B é o Y e a interseção é inter B. A meia-lua não está. Sendo assim, X inter B é vazia. Temos então que o número de elementos de A união B, vocês vão chegar agora numa conclusão interessante. O número de elementos de A união B, pessoal, é igual ao número de elementos de X união B, X união B. Vamos pegar agora todo mundo. A união B, ó. Vamos todo mundo agora. Vamos lá, todo mundo. Isso vai ser igual, a união de A e B vai ser igual ao número de elementos de X união B, X, ou seja, meia-lua, união B. Concordam? Está aqui, X união B. Que, por sua vez, vai ser igual ao número de elementos de X mais o número de elementos de B. Isso é óbvio, né? Se você está querendo o número de elementos da união de dois conjuntos, isso vai ser igual ao número de elementos de cada um dos dois conjuntos separadamente. Pela construção, nós vemos isso. Vou repetir. O número de elementos da união da meia-lua com todo o B é a mesma coisa do número de elementos da meia-lua, X, mais, você bota o símbolo de mais, tá bom? Mais o número de elementos de todo o B. Assim, de 1 é quem? 1 é isso aqui, ó. De 1 vem o seguinte. Vamos fazer uma substituição aqui. O número de elementos de A é igual a número de elementos de X mais o número de elementos de A inter B. Nós temos que o número de elementos de X, pessoal, vai ser igual ao número de elementos de A menos o número de elementos de A inter B. Se você observar, o que é que ele fez de 1, ó, dessa propriedade 1, para chegar nisso aqui, nesse resultado? O que foi que ele fez? Ele apenas pegou o mais n de A inter B e botou para junto do número de A. E deixou o n de x isolado. O n de x ficou sozinho do lado de cá da igualdade, não ficou? N de x ficou sozinho. E foi o que ele fez com mais n de A inter B, ou seja, o número de elementos de A inter B. Ele passou para junto do... É porque assim, ele fez voltando, né? E depois trocou o lado para ficar organizado. Só fez isso. Ele pegou o n de A e deixou sozinho do seu lado. Só que trocou o lado dele, né? Tá. E pegou o mais n de A inter B e passou, como é mais, foi para lá menos, né, pessoal? Menos. Olha só, foi para lá menos. Aí ele colocou n de x igual a n de A menos n de A inter B. Que substituído em 2, agora ele vai para 2. Ó. Ele vai jogar agora esse resultado em 2. Substituir em 2, vai obter o seguinte. Resulta que o número de A união B é igual ao número de A mais o número de B menos o número de A inter B. Isso aqui é uma linguagem de conjuntos, tá entendendo? Pode ser que vocês não entendam de cara, mas na prática vocês vão observar direitinho isso. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos comentar em cima dessa forma. O número de A união B, ou seja, o número de elementos que tem todo mundo aqui junto, nos dois conjuntos A e B juntos, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos que está na interseção. Edmar, por que ele tem que diminuir os elementos que estão na interseção? Porque se ele não diminuir aqui, ele vai estar contando duas vezes. Eu acho que Bia deve lembrar, né? Que agora há pouco eu falei que se não botasse um conjunto cortando o outro, ia ter que repetir o que está na interseção, ia ter que ficar repetido nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Você lembra, não lembra, Bia? Por isso, Bia, que nesse momento é importante voltar essa observação. Se você não diminuir, não tirar um dos números de elemento de um dos A inter B, vai ficar repetido. Por quê? Porque ele está embutido tanto no número de elementos de A, aqui, ó, representado por n de A, como também n de B. N de B pegou ele de novo, está aqui, pegou ele de novo. Sendo assim, A inter B não está aqui em A e também não está em B, tem que tirar uma delas. Ele retirou uma delas.
Como tem duas, você retirou uma delas. Uma interseção das duas que tem aqui, para não estar repetindo. Porque no diagrama só aparece uma vez. Por que aqui deveria aparecer duas vezes? Pessoal, está entendido? Não muito, né? Ó, muito bem. Aí aqui, pessoal, um exercício resolvido que é para mostrar que sejam A, B e C conjuntos não vazios representados pelo diagrama de Venn. Está aqui o diagrama. Usar o diagrama dado para ilustrar essa propriedade. Vamos observar aqui, pessoal. A inter B inter C. A inter B inter C. Olha só o que acontece. Quem é B? B inter C. Quem é? Não é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que tá pegando o B e o C, concordam? É. B inter C. É essa parte aqui, ó. Só que tem o inter A antes. E quando bota o inter A, o que é que acontece? Quando você bota o inter A, quer dizer que o A tem elementos aqui dentro. Qual é a parte que vai pegar também os elementos que tem o A? Aí já não pega essa parte toda, ó. Vai ficar só quem? Só essa primeira partezinha aqui, ó. Só essa partezinha do centro, ó, que fica. Essa despreza, você vai desprezar essa parte. Por quê? Porque o A não está nela. E ele quer que pegue a parte da interseção com o A. Ele quer que o B inter C também seja interseção com o conjunto A. Isso só é possível se você desprezar esse pedacinho aqui, ó. Concordam? Se você desprezar esse pedaço, por que, Edemar, que tem que desprezar esse pedacinho aqui, ó? Aqui é tipo uma meia luazinha. Por que tem que desprezar? Porque o conjunto A não está pegando lá, ó. O conjunto A está pegando antes de lá. O conjunto A só está pegando metade desse lilazão aqui. Concorda? Do B e do C. O conjunto A só está pegando metade do B e do C junto. Não é verdade, pessoal? Sendo assim, você tem que pegar... Olha, tá vendo? Você não pode olhar rápido. Você tem que... Mas você percebeu, não foi? Pronto. Muito bem. Olha, o B inter C é tudo isso aqui. Mas ele está dizendo que tem que intersectar com A também. Se tem que intersectar com A, vai ter que desprezar metade dessa região lilás. Desprezando desse pedaço. Que o A não chega até aqui. Vai pegar só essa partezinha do meio. Está aqui o resultado, ó. Implica. Olha o resultado aqui, ó. Não é? Ó? Foi desprezado esse pedacinho, não foi? Pronto. Aqui do mesmo jeito, ó. A inter B. Quem é a inter B, menino? Olha o conjunto A. Esquece o círculo do C, tá bom? Por um instante, esqueça que não existe C por enquanto. Pega o círculo A todo e pegue o círculo B todo. Repara que é A inter B, viu? E pega o círculo B todo. A região que corta o A e o B ao mesmo tempo, não é toda essa lilazão aqui? Calma aí, meu camarada, mas ele está mandando pegar e intersectar com o C. Edmar, sendo assim, acabou a besteira. Como ele quer que eu pegue essa região todinha do B do A e do B e faça uma interseção com C, eu vou ter que desprezar essa partezinha de cima, porque o C não chega lá. Concorda, pessoal? Vai sobrar só essa bichinha do meio aqui? Vamos analisar aqui esse exercício. São dados os conjuntos A igual aqui, A, B e C, B contendo esse, e C com esses elementos. Agora, determinar um conjunto X, sabendo que X tem 3 elementos. X tem 3 elementos e X está contido aqui, ó, dentro desse conjunto maior. Pessoal, preste muita atenção aqui. Vocês vão precisar isso aqui para resolver o exercício, viu?
Tá bom? Observem. Você tem que obter, ele está pedindo para você achar esse conjunto X aqui. Deu problema aqui, deu PT aqui. Ele vai querer que você ache esse conjunto X conhecendo três conjuntos, A, B e C. Isso aqui vocês vão resolver uma das questões da tarefa, com esse exemplo. Vamos lá. Só que ele vai dizer, ele tem que me dar algumas dicas, né? Ele vai me dar algumas dicas. Ele vai dizer que X tem 3 elementos. Ele vai dizer que X tem 3 elementos. Ele vai me dizer mais uma coisa, olha só. X tem 3 elementos. Olha a pista que ele está dando. São pistas, viu? X tem 3 elementos e X está contido dentro desse conjunto aqui. Ou seja, X possui alguns desses elementos aqui. É assim, X está contido dentro desse conjunto, quer dizer que X tem alguns desses elementos aqui, ou todos. Não sei, sabe? E aí vamos lá. Ele vai dizer aqui, dar outras informações. Ele está dizendo que A inter X é o conjunto C. A interseção entre A e X tem o conjunto C. Dá apenas o conjunto C. A interseção entre B e X tem 2 elementos. Essa interseção tem C e F. Ou seja, C e F está tanto no B, falei A é B, tanto no B quanto no X ao mesmo tempo. E também ele vai dar uma terceira informação aqui nessa linha, de que a interseção entre o conjunto C, né, e X, que é o desconhecido que nós queremos ir atrás, contém esses elementos, F e G. Tá entendido aí as pistas que ele deu? Muito bem. Deixa eu saber. Bom, muito bem. Essas são as pistas que ele está dando. Então já finalizamos, viu, pessoal? Vamos lá agora. Se A inter X igual a C, nós temos o que, pessoal? Olha só que coisa. Se A inter X contém apenas o elemento C, o A e o B, que estão lá no conjunto A, ó, nenhum deles pertence ao nosso X, concorda? Se ele pertencesse a X, se o A e o B tivessem no conjunto X que nós estamos atrás, na interseção A inter X, era para eles aparecer lá também, aqui também. Ó. Não era para ter só o C, era para ter o A e o B também, porque ele estaria no conjunto X também. Além do conjunto A, eles pertenceriam também ao conjunto X. E não é o caso. A hipótese está dizendo que A inter X é apenas o conjunto C. A gente conclui disso o quê? Que dos elementos que estão no conjunto A, apenas o C também pertence a X. Alguma dúvida? Pessoal, esse exemplo é fundamental no conhecimento matemático de vocês. Não só para essa tarefazinha que vocês vão fazer, não, mas para toda a vida de conhecimento matemático de vocês. Por que, Edmar, tu está dizendo isso? Porque isso tem um peso lógico muito grande no conhecimento matemático, do pensamento matemático. Tá claro isso, pessoal? Olha, alguma dúvida aqui? Olha, vamos lá de novo. A questão, ela apresenta para você os conjuntos A, B e C. Está aqui definido. Não são números, não, são letras, mas tudo bem, pode ser letras, pode ser, não pode ser o que for, são elementos. E ele manda você determinar um conjunto X e dá duas linhas de hipótese. A primeira linha contém duas hipóteses sobre o conjunto X. X tem 3 elementos. E diz que X está contido num conjunto contendo A, B, C, D, F e G. Ou seja, X possui elementos, alguns dos elementos que estão aqui. Esse é o conjunto X que nós estamos indo atrás. Certo? Ele diz que a interseção é C, de A inter X, B inter X é C e F, C inter X, F e G.
Aí olha só as conclusões, pessoal. Vamos lá, não perde o raciocínio não, viu? Se A inter X é igual a C, ao conjunto contendo C, ou seja, a interseção entre A e X é conjunto C, contendo C, nós não chegamos à conclusão de que esse elemento C pertence a e também pertence a X, sim ou não, pessoal? Se a interseção, repare, de A e X é um conjunto tendo apenas o elemento C, vocês concordam que, então, podemos concluir que esse elemento C também pertence a X? Sim ou não? Pessoal, ele pertence, porque ele não está na interseção. Olha, lembrem-se disso. A interseção não é quando o elemento está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Lembram disso, pessoal? Acabamos de fazer. Se ele está nos dois conjuntos ao mesmo tempo, podem abrir os microfones, pessoal, não tem problema não. Desde que não tenha um barulho aí para atrapalhar. Olha só, se o elemento está em A e em X, aliás, está na interseção entre A e X, o C, tanto está em A quanto em X. Concorda? Ele está dizendo que A inter X é o C, então o C está tanto no A como no X. Logo, a conclusão final. Embora o A, o Azinho, né, minúsculo, do conjunto A e o B não estejam em X, uma coisa é certa, o C está. O C tem que estar. Por essa hipótese aqui, ó, A inter X igual a C. Essa hipótese já está deixando claro de que o C pertence a X. Vamos para outra hipótese? Pessoal, se B inter X, quem é B? Ó, B é o conjunto contendo C, D, F. C, D, F. A hipótese, o que é hipótese? Hipótese são os dados da questão, pessoal. Se um dos dados da questão é que a interseção, ou seja, os elementos comuns, tanto a B quanto a X, é C e F, concluímos que o C e o F pertencem também ao conjunto que nós estamos atrás. Concordam? Está aqui, ó. A conclusão. Ó. Se B inter X é esse conjunto contendo C e o F tem que estar também no X. Se ele está no B, tem que estar no X. Já que a interseção está falando isso, está concluindo isso. Então, a conclusão é essa. Ó. O C pertence a X e o F também pertence a X. Agora, para finalizar, ó. Se C, quem é C inter X? A hipótese, ó, a hipótese final ali, ó. C inter X, pessoal, é FG. Toda vez que o pessoal... Olha, vocês não estão entendendo, mas reparem. Pois é. Feita todas essas análises, chegamos a essa conclusão. Depois do G pertencer a X, e o nosso conjunto X é o conjunto contendo C, FG. Pessoal, temos aqui um exemplo com números. Diz o seguinte, seja D de X, estamos terminando, o conjunto dos divisores positivos do número inteiro X. D de X, D é o D da palavra divisor. D de X é o conjunto dos divisores positivos de X. Ele quer que determine o conjunto D de 18 com interseção com o conjunto D de 24, ou seja, o conjunto dos divisores de 18 com o conjunto dos divisores de 24. Quais são o conjunto dos divisores de 18? 18 pode ser dividido por 1? Pode. Então, o 1 entra no conjunto, no resultado. O 18 pode ser dividido por 2, por 3, por 6, por 9 e pelo próprio 18. Ou seja, todos os elementos do conjunto dos divisores de 18 estão aqui. Ó. E o dos divisores de 24? Estão aqui também. O 24 pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e pelo próprio 24. Qual é a interseção dos dois, hein, menino? A interseção, ou seja, interseção, de novo. Quais são os elementos que estão no conjunto dos divisores de 18 e no conjunto dos divisores de 24, simultaneamente?
Isso, o 1, o 2, o 3 e o 6. Não é isso? Ó? 1, 2, 3 e 6. Né? Pula o 4, né? Porque o 4 não é divisor de 18. Mas o 1, o 2, o 3 e o 6 são, né? Ó. 1, 2, 3 e 6. Repare que o 9 e o 18 está no conjunto dos divisores de 18, porém não estão no conjunto dos divisores de 24, né? O 9 e o 18, ó. Olha se eles aparecem aí. Não, né? Então está resolvido. A interseção dos elementos dos dois conjuntos é 1, 2, 3 e 6. Tá aqui. Qual é o máximo divisor comum, hein? O máximo divisor comum de 18 e 24, pessoal, quem é? É o maior desses elementos aqui, ó. Não é interessante? Outra maneira de você achar os divisores, achar o máximo divisor comum de dois números, é usando a linguagem de conjunto, para achar os conjuntos dos divisores, depois pega a interseção deles. Olha só como é interessante. O maior deles é o MDC, que vocês aprenderam lá no 7º ano. Bom, aqui temos mais um exemplo, pessoal, vocês vão estudar esse exemplo, tá bom? O exemplo 4. Eu vou deixar aqui, quem quiser estudar, vai ficar, tá em que página? Tá na página 19 do PDF, tá bom? Anota aí no caderno de vocês, página 19 do PDF, vocês vão estudar esse exemplo, o exemplo 4, tá aí o exemplo 4, a solução dele tá aqui, ó, tá sendo gravado inclusive, tá aqui a solução dele, e aqui é o diagrama dele, ó. Vocês vão usar esse exemplo para poder responder Oi? Página 19 do PDF. Do PDF, ou seja, do arquivo que vocês vão pegar, tá bom? Certo? Não é do livro, não. A página do livro é a 17, ó. Tá aqui, página 17 do livro. Mas é melhor você olhar pela página do PDF, que é a 19, ó. Tá bom? É a 19 do PDF. Vocês vão olhar esse exemplo aqui, tá certo? Aí vocês vão responder a tarefa. Pronto, pessoal, a aula de hoje é essa.